Narcisismo é um tema que está bastante em pauta hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? E é interessante porque, assim, ele é mais profundo do que então, tá por aí, né, nas redes. Mas eu vou explicar aqui um pouquinho. O narcisismo, ele existe de duas formas, né? O narcisismo patológico, quando ele se transforma num transtorno, e num traço narcisista. Esse traço, ele até que é positivo, ele faz parte de um desenvolvimento saudável da psique. Principalmente, ele é formado na primeira infância, né, no bebê. Quando ele vai tomando forma, contorno. É muito interessante, porque o bebê se olha no espelho e ele fica, né, estupefato ali. E ali é um treinamento muito bom, porque ele vê que ele tem contorno. Literalmente, ele tem um contorno, ele tem uma limitação. Ele não é mais essa fusão dele com o externo, né? Então, ele nota aí que ele é uma pessoa separada da mãe, separada, né, do ambiente. Isso daí é saudável. E vai se construindo essa identidade, esse self, segundo Jung, né? Porque é muito basal, é muito primordial a questão do narcisismo. Então, quando tem um investimento positivo, né, de amor, um acolhimento ali que a pessoa, né, o bebê, o pequeno ser ali, ele vai se construindo de uma maneira saudável, vendo os limites dele, vendo a sua construção de identidade com um contorno que seja, né, suficientemente bom, aqui citando Winnicott, isso tem um traço narcísico de autovalorização e tal, mas positivo, né? Quando que tem essa quebra mais patológica, ou talvez um traço narcisista muito presente, muito dominante ali no caráter de alguém, né, na expressão de uma pessoa. Quando esse contorno ele fica um pouco distorcido. Então, teve alguma quebra, alguma distorção ali na primeira infância. Isso Freud, né, falou bastante. O Jung, ele fala sobre esse aprisionamento da persona. Então, essa persona que a gente é para a sociedade, que não é nós mesmos, né, é tipo uma máscara que a gente usa, acaba se tornando ela. Então, e como uma forma de defesa. Por que é uma forma de defesa? Porque o narcisista, ele é altamente confiante. Ele é altamente egoísta, né, no sentido de querer tudo para si, ou até mesmo de querer atenção. Ele se valoriza, mas isso tudo é para tamponar e esconder a verdadeira fragilidade e essa quebra que ele tem de identidade do self dele, porque na verdade ele não está conectado com o self, ele está permeando ali na persona, né, na máscara. Então é como se fosse uma defesa. Ele precisa construir essa imagem idealizada e muitas vezes megalomaníaca dele mesmo, como um ideal, e ele se apega naquilo, e ele precisa também do olhar dos outros para aprovação. Então ele, né, tem um jogo ali de social muito padronizado até, né? Por isso que a gente vê narcisistas e bajuladores, né? Porque precisa ficar alimentando aquela persona. E ele não deixa se conhecer. Ele acredita naquela persona e ele vive ali, né? Na máscara. Por quê? Porque a realidade, assim, do outro, a realidade até do ambiente é muito ameaçadora para ele. Porque isso bota em xeque que ele é um ser castrado. Quando eu falo castrado, né? Vem de Freud lá do início. O castrado aqui é simbólico. Que ele não tem controle de tudo. Ele é limitante, ele tem limite. Né? Ele tem fraquezas. E todo mundo é assim, né? A vida castra a gente tem até um certo limite. Como que a gente vai lidar com isso? Você não é tudo isso. Você não é tudo aquilo que o mundo tá no seu, né? Dentro do seu universo, você não é tudo aquilo, né? Você tem limite, tem castração ali. E você lidar com isso de uma forma saudável, que é forma de indivíduo saudável. Se você não lida com isso, você não admite isso dentro de si, também é muito simbólico, você é altamente narcisista. Então você precisa ficar, de fato, sustentando uma super imagem e, ao mesmo tempo, tendo quebras de relacionamento, né, com o ambiente, com pessoas, com o mundo, quando o mundo se torna ameaçador daquela imagem. Né? Quando o relacionamento com o outro se torna ameaçador da sua imagem. Então, como assim, né? Como assim o outro não é espelho do que eu sou? Como assim o outro não confirma a imagem que eu tenho dentro de mim? Isso é muito ameaçador. É por isso que as pessoas falam de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Ele fala muito disso. Quando o outro traz uma realidade para um narcisista, ele se desmonta, ele quebra, né? Aí ele tenta se afastar, porque isso daí é muito basal, muito lá atrás, de quando talvez ele fosse um bebê, talvez é uma construção de identidade. E agora, fazendo um fechamento aqui, o narcisista patológico, ele é mais difícil de encontrar. Ele não tem tantos assim, né, no mundo. Agora, o traço narcisista, ou até mesmo uma personalidade, né, mais narcisista, no sentido de ter um traço muito protuberante ali, ele é mais comum. Inclusive, na nossa sociedade também, acaba por estimular um pouco isso, principalmente com rede social, principalmente com a questão, né, de o que é status, o que é valor, imagem, né, a edição, aquilo que você coloca para os outros verem, tudo modificado e tal, e você é muito diferente do que é na intimidade, ou até sem vários manipulações ali, né? Isso daí faz uma analogia bastante interessante com o narcisismo e como que ele se apresenta no mundo.